dar então início à apresentação do livro Meninas ao Colo, Pediatra no Bolso, do Dr. Agostinho Moleiro. É com enorme prazer que recebemos esta iniciativa e temos aqui connosco o Dr. Moleiro. Muito obrigada por ter vindo ter ao Instituto de Beja. Temos também aqui o Dr. Manuel Pedro, que também é professor nesta instituição e administrador do Serviço de Ação Social. Andou por várias escolas, por várias educação e voltou outra vez ao Politécnico de Beja também. Seja muito bem-vindo. Temos depois o Dr. Rogério, que é diretor da Escola Superior de Saúde, e o Dr. Raposo, que é diretor da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja. Bem-vindos a todos. Obrigada por estarem disponíveis para este livro e para a apresentação deste livro. Eu gostava de começar por dizer que tudo começou com cerca de 30 mil crianças, suas mães, pais, avós e família. 12 mil fichas clínicas, milhares de atendimentos gratuitos pelo telefone. E agora um livro. E agora um livro. Estamos aqui porque um pediatra que continua a ser feliz por ser pediatra decidiu no final da sua atividade profissional reinventar a sua missão e continuar ao serviço das crianças e suas mães, pais, família. Um pediatra que achou que era a altura de partilhar o seu conhecimento e experiência para além do consultório e do tempo, realizando com este livro uma homenagem às crianças, meninos e meninas e às suas mães, pais, avós e família do passado e deixando um documento vivo para prevenir riscos, saber cuidar e promover a saúde das crianças e mães do futuro. É como o autor diz: a minha grande envolvência profissional com muito trabalho, estudo, disponibilidade e gosto são também razões positivas para me sentir feliz por ser pediatra e deixar um testemunho em prol do bem-estar das crianças. Ainda bem, Dr. Moleiro, porque os pais e as mães, que hoje são geralmente filhos únicos e que têm um filho ou uma filha única, afligem-se porque o seu filho vem ao mundo sem manual de instruções. E como podem observar, temos 4 livros num só, destacando-se uma ordem cronológica: o recém-nascido, o primeiro ano de vida, de 1 a 3 anos, de 3 à idade escolar, onde são abordados aspectos normais ou fisiológicos, específicos e situações e doenças mais frequentes da infância. Num prisma de saúde e das doenças das crianças, o livro constitui-se como uma orientação e leva a pensar e refletir sobre a melhor forma de cuidar da criança e de promover a saúde e o bem-estar, mas também a melhor forma de promover a saúde da sua mãe. É também um desafio aos profissionais e futuros profissionais, por isso, leiam o livro. Tenham-no também como uma orientação. É um livro escrito com saber, numa linguagem simples e acessível a todos. É um livro para ler, consultar ou utilizar em SOS. É em nome da saúde, das gerações passadas e das futuras, um agradecimento sentido ao autor pela sua disponibilidade e pelo seu trabalho por este livro. E desde já gostaria de pedir uma salva de palmas ao Dr. Moleiro. Quem é o Dr. Moleiro? Pronto, muitos se conhecem, se calhar já foram às suas consultas em pequeninos, ou a mamães que levaram lá os seus filhos, mas quem melhor do que o Dr. Manuel Pedro para contar a sua história e a sua biografia como profissional de educação, mas também como um amigo do autor. Vou aqui dizer breves palavras sobre a biografia do Dr. Moleiro, por 2 razões. Primeiro, porque estou ligado às questões da infância enquanto docente e enquanto pai, e depois porque tenho o privilégio de ser amigo dele e o conhecer há muitos anos, e não podia deixar de deixar aqui umas palavras sobre
aquilo que foi a sua autobiografia. Não vou aqui descrever toda a sua vida, vou dizer aqui alguns momentos mais significativos da sua existência, também para percebermos como é que ele chegou a este ponto e continua com toda esta motivação, apesar de já não ser propriamente muito jovem. Portanto, o Dr. Moleiro nasceu no ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 1945. Toda a Europa estava devastada. Havia uma onda de destruição, de miséria, de mal-estar. Vivia-se muito, muito mal em toda a Europa. Nasceu numa família, pai e mãe, 5 filhos. Nasceu em Abu Moreira, concelho de Nação, Beira Baixa. Colaborou até aos 12 anos na economia familiar, ajudando a guardar os animais, a tratar da horta. Frequentou a escola da sua aldeia. Os pais não escolarizados, ambos analfabetos, o pai de profissão sapateiro, a mãe doméstica. E a coisa não começou bem. Na primeira classe reprovou. Também, alguns exemplos que nós conhecemos e que acabaram por ter algum sucesso, tiveram um percurso semelhante. Eu lembro-vos só, por exemplo, Albert Einstein, Isaac Newton, Winston Churchill, Steve Jobs, inacreditavelmente, não é? Daniel Sampaio e o tio Belmiro de Azevedo. Portanto, tiveram também um percurso de insucesso à chegada à escola. Aos 12 anos, teve a sua primeira aventura como profissional, foi para a campanha da azeitona, no Rio Tejo, Abrantes. Depois foi trabalhar para um café em Mouriscas e o proprietário do café, reconhecendo um conjunto de competências e capacidades que tinha, estimulou a família a que o incentivasse a conjugar o trabalho no café com os estudos num colégio em Mouriscas. Acabou por conjugar essas situações e no final do ano letivo o diretor do colégio isentou do pagamento de propinas devido aos excelentes resultados que tinha obtido. Aos 17 anos, querendo dar a volta à vida e às contrariedades e adversidades de todo o contexto e enquadramento que proporcionava, foi para a França. Nas férias, emigrou para a França, trabalhou numa oficina de pneus e venda de combustíveis e frequentou um curso noturno de desenho de máquinas. No ano seguinte, voltou a emigrar nas férias do verão para a Suíça e trabalhou numa óptica, como centrador óptico. Voltou a Portugal em 65, em janeiro. E de janeiro até ao final do ano letivo, faz o 7º ano dos liceus, portanto, o 7º ano, e trabalha para se autossustentar. Numa visita que tem a um familiar no Hospital de Santa Maria, ao não seguir corretamente, eventualmente, as instruções ali colocadas, entrou no átrio da Faculdade de Medicina e deparou-se com um edital que dava a possibilidade de candidatura com um conjunto de requisitos nos quais ele se enquadrava. Então, falou com o irmão que o acompanhava, pediu-lhe ajuda, candidatou-se e no ano seguinte, depois de ultrapassados os requisitos, matriculou-se na Universidade de Coimbra. Concluiu o curso com a média final de 15 valores, foi bolseiro dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra e mais tarde da Fundação Antero Gonçalves. Também teve apoios de familiares e amigos a quem pagou depois de terminar o seu curso. Hoje é um financiamento bancário que temos. É o banco que empresta à cabeça para depois, quando tivermos a nossa profissão, pagar. O problema é que hoje a profissão está difícil de alcançar. Mas isto é apenas uma à parte. Fez um ano de prática clínica, 7º ano da licenciatura, prática clínica, nos hospitais de Coimbra. Trabalhou no Hospital de Pombal e deu aulas na Faculdade de Medicina, também em Coimbra. Em 81, terminou a especialização em pediatria. Foi diretor do Serviço de Pediatria do Hospital de Beja. Concluiu uma pós-graduação em Saúde Materna e Infantil. Integrou a Comissão Nacional de Saúde da Mulher e da Criança. Representou Portugal na Rede Europeia de Acolhimento de Crianças. Foi vice-presidente da Direção Nacional de Pediatria Infantil, Social Infantil. Foi deputado na Assembleia da República. E foi governador civil de Beja, cargo que hoje também já não existe. Em julho
do ano 2016, foi feita uma primeira apresentação deste livro, uma apresentação pública em Lisboa. Esteve presente o Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge, que por acaso também tem uma ligação importante à Beja. E na apresentação desse livro, o Dr. Francisco Jorge disse algo sobre o Dr. Moleiro que me parece muito significativo, que é o seguinte: referir-se à participação dele enquanto um promotor de iniciativas de saúde pública, considerando um dos fundadores da pediatria social e referindo que estas iniciativas contribuíram de forma significativa para a humanização do ato médico em Portugal. Deste ponto de vista, possivelmente as pessoas ligadas à saúde terão mais a dizer sobre isto, não é? Havia uma certa desumanização no tratamento dos doentes e no próprio ato médico em si. E, portanto, ele atribuiu ao Dr. Moleiro um pouco esta responsabilidade de ter contribuído para a humanização do ato médico. Depois, referindo-se à obra que aqui hoje o Dr. Moleiro nos irá apresentar, considerou-a de grande utilidade. Eu tenho aqui 3 notas que gostaria de vos deixar sobre esta obra e que penso que podem refletir um pouco aquilo que é a utilidade que o Dr. Francisco Jorge, Diretor-Geral de Saúde, encontrou na obra. A primeira é que é uma obra escrita com rigor e consiste na análise de aproximadamente, como já disse a professora Cristina Faria, 35 mil observações, atendimentos de crianças inscritas em 12 mil fichas clínicas, correspondentes a cerca de 4 décadas de exercício de pediatria. Depois, segunda medida, porque está escrito numa linguagem que, embora rigorosa, é acessível, facilmente perceptível pelo destinatário. Eu já tive também a oportunidade de estar nessa situação com os meus netos, perante situações que ocorrem, rapidamente consigo fazer uma previsão do caminho que devo seguir para os tratar com cuidadosamente. E terceiro e último, porque é muito útil para todos os que interagem com crianças, seja na sua relação familiar, seja na sua relação profissional. E é por essa razão, e também por razão da ligação profissional do Dr. Moleiro à Escola de Saúde e à Escola de Educação, que faço esta referência. Este livro aborda as temáticas da família, da criança e da sociedade. Só para terminar, dizer-vos também, dar aqui nota de uma situação que pode ser reveladora um pouco do entendimento que existe sobre o desempenho do Dr. Moleiro aqui no Distrito de Beja. No dia 16/6 de 2016, portanto, no ano passado, o Diácono Alentejo colocou no Facebook a informação da apresentação pública deste livro. E no dia 17, portanto, um dia depois, tinha inscrito, eu anotei registrado, 1004 gostos com comentário. Tirei apenas aqui 5 notas que vos deixava também para a reflexão. E que são as seguintes. Uma senhora, Ana Lança, diz: esteve sempre lá, bastava um telefonema. Uma outra senhora, Maria Lota, que alguns de nós conhecemos bem, penso que será esta pessoa, alguns docentes, porque ela, segundo penso saber, é a nossa colega, disse: um homem ímpar no exercício da profissão e nas qualidades como ser humano. Uma senhora, Leonor Lomas, disse: excelente profissional, sossegou muitas vezes o meu coração de mãe. Uma outra senhora, Raquel Costa, diz: um pediatra de coração cheio. E por fim, e não menos importante, é uma senhora que eu penso que terá sido aluna do Dr. Moleiro, porque ela identifica-se como aluna, enfermeira e mãe. É uma senhora, Sandra Albino, que diz: com a sua dedicação e humildade, fez e faz sempre a diferença. Era isto que me queria dizer sobre o Dr. Moleiro, mas à frente falaremos. Para conhecermos melhor o Dr. Moleiro, na verdade, pelo seu percurso de vida, um percurso cheio, rico, não é? E que desejamos que continue, porque está cheio de ideias com sabedoria ainda para concretizar. Dou a palavra ao Dr. Rogério, da Escola Superior de Saúde. Bom dia a todos, bom dia aos estudantes, é bom tê-los aqui connosco e aos colegas e a todos os demais. É um prazer estar aqui nesta mesa ao lado do Dr. Moleiro, acima de tudo porque as facetas em que estive ao lado do Dr. Moleiro foram várias, enquanto aluno, enquanto colega na escola, portanto foi nosso professor, enquanto cidadão e porque também teve funções prestigiantes na nossa sociedade, num percurso
cheio de motivação e de ambição, que é próprio do ser, que deve caracterizar o ser humano. E, por outro lado, devo dizer, enquanto pai, também fui um utilizador dos serviços do Dr. Moleiro. O Dr. Moleiro, o seu percurso ligado à saúde, e pelo que conhecemos e pelo que eu conheço, sempre se distinguiu por, tal como e muito bem falou o professor Manuel Pedro e a professora Cristina Faria, por nos estar humanizando. Portanto, as questões da humanização estiveram sempre presentes, foram realçadas socialmente e, acima de tudo, devo realçar a sua disponibilidade e para com os pais, independentemente da hora, o telefone tocava e estava aqui uma pessoa disponível para dar conselhos, para apresentar as suas opiniões sobre um assunto e de uma forma simples desmistificar e quebrar às vezes certos meios e certos receios que os pais e que as famílias, enfim, tinham face a determinadas situações de saúde. Depois devo dizer que a criança, devidamente contextualizada no seu ambiente, na sociedade e na família, foi sempre um vetor da sua vida profissional. E depois devo dizer que as questões do aleitamento materno também são as questões que foram, e que alguns que estão aqui nesta mesa, nesta sala também vincam, também foi sempre uma questão presente no seu discurso, no seu dia-a-dia, enquanto médico e também vincando muito isto enquanto docente, enquanto professor na escola. Eu leio um livro, é um livro muito agradável. É um livro escrito de uma forma muito simples, tal como a professora Cristina Faria começou por dizer, que se divide em 4 partes, 4 livros lá dentro, e em que reflete as suas opiniões, as suas sugestões, os seus conselhos relacionados com a criança, sempre devidamente contextualizada no seio da sua família e na sociedade, e em que, de uma forma, utilizando uma linguagem muito simples, acessível a qualquer cidadão, permite a abordagem a diferentes questões que estiveram presentes no passado, mas que são uma realidade do presente. Bem, tendo então a palavra ao professor Raposo, que é da Escola Superior de Educação, portanto, depois da saúde, temos a educação. Isto é um assunto das duas áreas, não é? Portanto, bom dia a todos os presentes. Peço desculpa por estar praticamente afónico, mas é uma sorte para vocês, porque vou falar pouco. Caro Dr. Moleiro, obrigado pela sua presença aqui neste encontro. Não vou adiantar muito em relação já àquilo que foi dito. Estas duas vertentes, de facto, são componentes da parte profissional e a sua preocupação na participação social e na melhoria das condições das pessoas. Mas ia fazer só referência aqui muito breve a uma situação que eu acho uma certa piada, que é assim: o ensino politécnico está a mudar por força da política deste governo, no sentido de ser um ensino mais prático, um ensino virado para resolver os problemas das pessoas e da sociedade em concreto, e não apenas, portanto, estabelecendo os dois sistemas de forma clara: sistema universitário por um lado, sistema politécnico ou de universidade aplicada por outro. E acho piada porque este livro enquadra-se exatamente dentro desse objetivo, que são os objetivos dos politécnicos, ou daquilo que pensam em vir a designar mais tarde como universidades de conhecimento aplicado. Porque, de facto, o importante não é produzir conhecimento abstrato, produzir artigos publicados em coisas de referi, em revistas de referi, portanto, e não é isso. O fundamental é produzir conhecimento que seja útil às pessoas. E isto que acontece aqui com este livro é isso mesmo. Vocês, obviamente, a maior parte deles, não estou a dizer os professores, obviamente, mas em relação aos alunos, ainda se encontra alguma distância de terem, se calhar, o primeiro filho, muitos de vocês, ou a maioria, isso ainda não é a vossa preocupação. Mas quando lá chegarem, vão ver como é útil e qual a pertinência que este livro tem. De facto, como já aqui foi referido, a criança vem sem manual de instruções. Nós temos pouco conhecimento nessa matéria
e ficamos completamente aflitos. Quer dizer, a primeira grande aflição de qualquer pai, a criança tem um bocadinho mais de febre, tem 38, 39, a bala a correr para as urgências, julgando que aquilo que é uma coisa dramática. Vocês, se lerem este livro, vão ver, neste caso, como muitos outros casos práticos, pragmáticos, o que é que vocês podem fazer, como é que vamos gerir esse processo. Portanto, sobre esse aspecto, eu acho que este livro está extremamente bem conseguido. E, de facto, não é todos os dias que encontramos isto, porque a maior parte das vezes as pessoas são tentadas a produzir conhecimento teórico, abstrato, porque acham que isso está muito mais a relevo e importância ao livro. Este não, este é prático, é pragmático, e sobre esse aspecto aconselho-vos sinceramente a ler o livro. Se calhar não estou a pensar neste momento, mas pelo menos fiquem com esta nota, quando tiverem filhos, vocês vão precisar de ler este livro. Mas também, enquanto futuros profissionais que vão lidar com crianças, ler este livro é, de facto, é muito útil e pragmático. Não vou adiantar mais, vou passar a palavra, de facto, ao Dr. Moleiro, que é quem sabe disso, e se calhar vocês têm muito mais interesse em ouvir do que me estar a ouvir agora a mim. Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar e saudar todos os alunos presentes, todos os professores presentes. É com imenso gosto que aqui estou. Naturalmente, como já ouviram dizer, com aquilo que conheço da simplicidade da vida e, sobretudo, da criança. Permitam-me, uma parte, para dar os parabéns à enfermeira Antonieta e ao seu marido, que é meu amigo, porque foram avós recentemente, e eu imagino a felicidade que eles têm por isso. E, portanto, também já tive 6 vezes e imagino que seja uma grande felicidade para toda a família. Quero deixar aqui a minha gratidão ao Instituto Politécnico de Beja, nas pessoas da professora Cristina Freitas, do professor Jorge Raposo, do Rogério Ferreira e também, naturalmente, do meu amigo Manuel Pedro, que promoveram e convidaram a estar aqui presente e me deram esta oportunidade de estar convosco. Estou aqui com todo o gosto, com toda a disponibilidade, naturalmente limitado por aquilo que sei e por aquilo que conheço, e também limitado ao conteúdo do livro, que aqui é o nosso transporte para falarmos de crianças. Não é a apresentação propriamente dita do livro, mas é para falarmos, através dele, sobre a problemática da criança. Obrigado a todos. Também um agradecimento aos funcionários que disponibilizaram este espaço para nós estarmos aqui comodamente instalados e também ao diretor, ao presidente do Instituto Politécnico de Beja, professor Vítor Carioca, que sempre teve relações muito boas comigo, uma pessoa estimável e respeitável. Os meus agradecimentos. E vamos falar um pouco do Meninas ao Colo, Pediatra no Bolso. O título é sempre uma discussão, o título dos livros às vezes é uma discussão que se põe sempre. Meninas ao Colo, questionaram várias vezes porque é que eram meninas ao colo. Porque percebi que a maioria dos cidadãos portugueses e do mundo inteiro são mulheres, são meninas, umas mais novas, outras mais velhas. Eu próprio tenho 3 filhas e um filho, e no momento de escrever um livro tinha 3 netas e um neto. E, portanto, quis dar prioridade àquilo que era a evidência da feminilidade como lugar prioritário. E, naturalmente, com todo o respeito, também a minha relação profissional, como compreendo, não comunica só diretamente com aquele que cuida, com a criança, mas cuida muito e serve-se das informações, dos saberes, dos conhecimentos das mães, dos pais e dos avós. E foi aí que eu aprendi muito. A professora Cristina Freitas falou nisso, mas aqui nós aprendemos fazendo, estudando, dedicando e, sobretudo, gostar daquilo que fazemos, para mim, é algo muito importante. E o que eu gostaria na vida era que todos os jovens fizessem aquilo que gostam, porque, ao fazermos aquilo que gostam, estão envolvidos totalmente. Estão envolvidos no ponto de vista da relação, do conhecimento e da prática. E isso é absolutamente fundamental. Essa é uma mensagem que vos queria deixar com os jovens.
porque temos a nossa vida um ponto de entusiasmo, não só a nível familiar, mas também a nível profissional e a nível social, é extremamente importante e, sobretudo, benéfico para a nossa sociedade, para os valores da nossa sociedade. Bom, o bom fim à casa torna, como disse o professor, o Dr. Manuel Pedro, eu fui em tempos professor na Escola do Magistério Primário de Beja, numa turma de educadoras e numa turma de professoras. E depois, posteriormente, e concomitantemente, fui professor da Escola de Enfermagem. E, portanto, voltei aqui à vossa casa para partilhar alguns momentos. Porque, como sabem, quem nasceu em 1945 tem neste momento 71 anos, a caminho dos 72. E, portanto, as oportunidades de estar assim convosco são únicas. Para mim, são algo que me dá muito gosto, muito envolvimento, porque são raras essas situações. Naturalmente, tenho tido a oportunidade de falar com mães e pais, reuniões abertas, onde se pergunta e se questiona aquilo que se entende como dever, como direito, como necessidade de perguntar. E vós estáis à vontade quando, daqui a alguns minutos, para me questionar sobre aquilo que souber, que quiserem, que eu, se souber, respondo, se não souber, também digo que não sei, mas da minha prática posso falar dentro daquilo que é a limitação que todos nós temos. Sobre os objetivos do livro já foram bem salientados. O objetivo do livro, eu costumo dizer, quem não tem mais nada para deixar como património, neste caso, no meu caso, pode deixar o seu saber, o seu conhecimento, a sua experiência. Foi isso que eu quis fazer. Deixar aos pais, às mães, às crianças e aos avós do meu país, incluindo os meus próprios netos. Posso-vos dizer que tenho neste momento 2 netos pequeninos e que as minhas filhas utilizam o livro como o dia-a-dia para descobrir algumas respostas que possam encontrar para as dúvidas que têm, porque dúvidas na vida é natural e é humano e é razoável. Pior é quando a gente não tem dúvidas. Mas dizemos que o livro começa de facto a tratar do recém-nascido. Como sabem, os alunos de saúde saberão isso bem. O recém-nascido é o período de vida da criança, desde o nascimento até os 28 dias. Portanto, às vezes questiono-se como é que é o recém-nascido que já tem 20 dias. Mas oficialmente é considerado recém-nascido até os 28 dias. Este é um período que me diz muito respeito, que eu gosto muito, porque sempre trabalhei enquanto pediatra do Hospital de Beja, e mesmo particularmente, e atualmente, é uma área que eu gosto muito. Gosto muito de bebés pequeninos, encantam, e sinto-me à vontade. Já tenho mais dificuldade, como compreenderão, para tratar da adolescência, que é uma fase diferente da vida. E por isso o livro vai até cerca dos 10 anos, mais ou menos por aí. Mas no recém-nascido, queria dizer que nascer bem, mamar e ser acarinhado, eu, aliás, cito isso no livro, é um dos passos fundamentais para qualquer criança ser saudável. Nascer bem, como é normal, nem sempre é fácil, mas posso-vos dizer que nós demos um grande avanço na nossa sociedade. Só para todos vós perceberem que sois demasiado jovens para terem conhecimento direto disso, em 1974, a mortalidade infantil em Portugal era de 47 por 1000. E para compreender, sem fazer muita coisa, mas de facto o nosso sistema de saúde, nacional de saúde, funciona bem, apesar do que se diz, hoje é 4 por 1000. Temos dos 0 aos 5 anos das melhores mortalidades infantis do mundo, das mais baixas. Mesmo comparando com países muito ricos, com grande capacidade económica, com grandes cuidados diferenciados, etc., nós estamos numa posição invejável do ponto de vista da saúde globalmente considerada e, sobretudo, da saúde infantil. Como sabem, isto estende-se também às faixas etárias da linha e posteriores, que hoje há já milhares de pessoas com mais de 100 anos no país, o que significa que houve, de facto, um aumento da saúde dos portugueses. Só para compararem, por exemplo, os países com maior mortalidade infantil no mundo, entre os quais estão 2 países que pertencem à língua portuguesa, que é o caso de Angola e Moçambique. Nesses países é da ordem dos 150 por 1000.
nos primeiros 5 anos. É um número que não é comparável minimamente convosco. Mas, já agora também podemos dizer, a saúde não depende fundamentalmente dos médicos, nem dos enfermeiros. Depende da sociedade conforme está organizada. Depende de coisas muito simples. De haver água distribuível, potável, de haver acesso, de haver transportes, de haver educação, de haver escolas, de haver todo um conjunto que a sociedade se reúne está a promover a saúde. E foi assim que nós lá conseguimos chegar. Porque mesmo havendo muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos trabalhadores da saúde, não conseguiríamos resolver esse problema. Mas resolveu-se a mortalidade infantil em Portugal com uma coisa muito simples. Que houve uma ministra, com a qual politicamente eu não concordo, mas que é uma senhora, e hoje está à frente de uma instituição, que foi a doutora Leonor Beleza, e é portanto estou à vontade para falar dela, que a determinada altura, e a conselho de alguns meus colegas, o Sr. Torrado da Silva, que foi uma pessoa que se envolveu muito nisso, fez uma coisa muito linda em Portugal, foi a que fechou todas as maternidades pequeninas e concentrou todos os partos nas maternidades com um nível de assistência que desse garantia à mãe e à criança. E foi isso que aconteceu. Esse foi o primeiro acto mais importante que houve na promoção da saúde em Portugal. Porque, por exemplo, em 1978, quando eu cheguei a Beja, 3 de maio de 1978, nessa altura havia 14 maternidades, 13 maternidades no distrito de Beja. Só Barrancos é que não tinha. O resto, em todos os concelhos, se nascia. E o nascimento, previsivelmente, é normal, mas pode não ser. E quando não é, é preciso haver meios. E, portanto, só para vos dizer, há medidas administrativas de organização da sociedade que levam a uma intervenção da saúde muito profunda. Este foi o exemplo. Mas, voltamos um pouco agora mais à terra para vos falar naquilo que já foi salientado aqui. Para a criança ser saudável, precisa de nascer bem alimentada e ser acarinhada. Independentemente de ser mais rico ou mais pobre. Eu às vezes dizia, preferia ser filho de uma cigana do que desta ou daquela situação. Porque os ciganos, sem desprestigiar ninguém, mas reconheço que têm um nível de maternidade, de relação com os filhos, de envolvência com os filhos, muito grande. E, sobretudo, na alimentação. Dão quase sempre mamãe. E, portanto, são dois aspectos absolutamente fundamentais. Aí tem dois aspectos fundamentais, que é o carinho e é a mama. O nascer bem, hoje também já está resolvido, porque toda a gente nasce nas maternidades. Nós, no nosso distrito, temos essa felicidade. É raro o parto acontecer fora da maternidade. Às vezes no transporte, que é o que acontece algumas vezes, mas isso é uma contingência. Portanto, o leite materno, a mama, é, de facto, o alimento universal mais importante que existe. Quando se quiser promover a saúde, seja onde for, e sobretudo nos países onde a economia esteja mais débil, é preciso promover o aleitamento materno. Dar mama é um acto absolutamente natural, absolutamente garantido, e 90% das mães podem dar mama. Assim não acontece, mas porque, por muitos motivos, mas a gente temos de lutar sempre contra essa perspectiva. Temos de lutar em defesa da criança e da mãe. É bom para a saúde da mãe, é bom para a saúde da criança, é ótimo, e é bom para toda a sociedade, como é normal. É evidente que existem outras alternativas disponíveis, bem estudadas, mas não há nada que substitua o aleitamento materno na sua plenitude. E queríamos dizer que, de facto, o recém-nascido é uma envolvência muito grande. Os pais, quando têm o primeiro filho, é um mundo diferente. Vocês vão ter essa oportunidade. Vão ter a oportunidade de ter o vosso dia mais feliz da vossa vida, que é quando tiverem o primeiro filho. E vão ter a oportunidade de ver os altos e baixos da vida, as tristezas, as dúvidas, as certezas, a felicidade, de certa maneira, as tristezas também. Mas isso é importante, faz parte da vida. E, portanto, nós, aquilo que achamos aqui, e eu achei isso no livro, o importante foi responder às mães naquilo que são as suas preocupações diárias mais frequentes. E por isso é que fazia o livro na colheita de dados das 12.000 fichas, que demoraram 2 anos
a retirar, para eu perceber, no papel, embora tivesse essa percepção pessoal, mas no papel, quais eram as preocupações mais prioritárias, mais frequentes das nossas populações. E hoje posso-vos dizer que, em termos genéricos, responde a 80% das dúvidas que os mães têm no primeiro mês de idade e depois a seguir, mas sobretudo no primeiro mês. É evidente que, para uma criança ser saudável, precisa de se alimentar e precisa de crescer, de aumentar. Uma das preocupações número 1 dos recém-nascidos é avaliar o seu peso. Avaliar o seu peso, porque, como sabem, todos os bebés perdem algum peso, depois recuperam, e essa recuperação de peso é importante que seja avaliada por volta das 2 semanas. E, portanto, garantir o aumento de peso, a alimentação está correta. E é isso que é fundamental na alimentação ao peito. É absolutamente controlar o peso e não ser tentado a dar outros alimentos em substituição de leite materno. No livro constam 16 perguntas no período recém-nascido que mães me fizeram sobre dúvidas que elas tinham. Algumas diziam: o bebê chora muito, será que tem fome? Outros diziam: o bebê está amarelado, será que tem icterícia? Como sabem, há uma série de situações fisiológicas da criança que são normais e é preciso deixar essas mães descansadas, porque a ansiedade, só para vos transmitir, a ansiedade é a inimiga número 1 do aleitamento materno. Uma mãe ansiosa, extremamente ansiosa, com dúvidas sobre a sua capacidade de não dar leite, é uma mãe que tem tendência a ter dificuldade em alimentar o filho, porque desviou a ansiedade sem o querer, naturalmente, é respeitável, a ansiedade é respeitável, mas desviou para ali a sua preocupação e tem dificuldade em amamentar. Portanto, é importante que a mãe esteja relaxada, descansada, que saiba o que é que pode fazer em determinadas situações. E foi isso que eu quis transmitir quando falei do aleitamento materno e, sobretudo, das primeiras semanas. Porque as primeiras semanas são algo novo, muda muito a relação da família, muda muito. E depois também há uma envolvência maior, porque a família não é só o pai, a mãe e o bebê, são também os avós, os outros familiares, há uma envolvência muito grande. E, portanto, é de certa maneira uma festa em redor do bebê, que é absolutamente fundamental. E hoje começamos a ter dificuldade nessa relação porque, infelizmente, não há as famílias alargadas, as pessoas estão muitas vezes separadas, estão sozinhas e, portanto, tem de haver ajuda entre a mãe e o pai, e para tratarem do seu bebê, independentemente desse apoio que seria sempre bem-vindo. Vamos dizer que o conceito de família continua a ter a sua pertinência, a prática da família. Todos nós, aliás, qualquer um de vós, e nós próprios, sentimos necessidade, em determinados momentos, de recolher à família, de estar com a família, de estar com os nossos amigos. E, sobretudo, na vossa idade, ter amigos é excelente, é ótimo, porque os amigos são também a nossa segurança, são também a nossa saúde, o nosso bem-estar. E também na maternidade, isso é verdade. Para vos avançar um pouco, dizer que no período de recém-nascido, fundamental é isso que vos disse: é mamar, ser acarinhado, aumentar bem de peso e gozar os bebés. Gozá-los é nós olharmos para eles, passearmos, estarmos a gozar nós a vida e eles também a gozarem-nos a nós. Porque a vida deve passar sempre por esses momentos de lutos, de gozo da vida, os bons momentos. E ter paciência para aqueles que são menos bons, porque isso também é natural. O bebê chorar, de vez em quando, é normal. É normal chorar, não tem fome. Às vezes só chora porque quer dar ao colo. Às vezes quer sair à rua, porque é muito importante. E não se esqueçam que o lugar das crianças, no geral, o lugar que elas gostam muito de estar é na rua. Qualquer criança que esteja em casa e que chore muito, se for levada para a rua, fica calmo, fica sereno. Nunca esqueça desse aspecto. E também, só para vos juntar isso em relação a para a criança maior, o ar livre não faz mal a doença nenhuma. O conceito de pôr os doentes fechados em casa, porque estão constipados, porque têm uma pneumonia, porque isto aquilo, é errado. O ar livre não faz mal a ninguém. Naturalmente,
todos se resguardam pelo frio e o calor, não é normal.